Olha só, uma nova lei no Brasil que já estão chamando por aí de Lei Felca ou ECA Digital. Simplesmente chegou para redefinir as regras do jogo no mundo online para crianças e adolescentes. E olha, é uma das legislações mais rigorosas do planeta. Nessa nossa análise, a gente vai descobrir juntos o que ela muda ponto por ponto. E tudo isso ganhou uma força gigantesca com alertas como este. Essa frase do influenciador Felca não só viralizou, como capturou um sentimento geral de que as coisas tinham, sabe, ido longe demais. Foi a faísca que transformou a indignação em mudança. É como se ele tivesse olhado para tudo aquilo e dito: falei tudo. Para a gente entender essa verdadeira revolução, nosso roteiro vai seguir estes 6 pontos. A gente começa com o alerta que deu o pontapé inicial, depois mergulha no impacto que isso vai ter nos games e nos aplicativos, analisa como a lei se defende com um escudo e ataca com uma espada, e por fim, a gente decifra o que é esse tal de novo contrato digital. Então, primeiro de tudo, vamos entender qual era o problema que o Felca expôs. Basicamente, ele denunciou um sistema inteiro de exploração e adultização de menores nas redes sociais e plataformas de jogos. Um sistema onde algoritmos e jeitos de ganhar dinheiro simplesmente não protegiam os mais vulneráveis. Pelo contrário, tratavam eles como produtos. E aqui que a gente vê a virada de chave, a mudança fundamental. A lei simplesmente abandona aquela ideia de que as plataformas iam se regular sozinhas, o que, convenhamos, não funcionou, e impõe uma responsabilidade legal objetiva. Na prática, a gente sai daquela autodeclaração de idade super frágil para uma verificação biométrica e deixa de ter uma postura que só agia depois de ordem da justiça para uma que tem que prevenir o problema. É uma inversão total de lógica. Agora, vamos para o primeiro grande pilar da lei. A mira aqui são aquelas mecânicas predatórias nos videogames, que estavam transformando a diversão em uma coisa muito, mas muito parecida com um cassino. O alvo principal são as famosas loot boxes. Pela definição da lei, qualquer caixa de item, pacote de carta ou qualquer item virtual que tenha um conteúdo aleatório e que envolva dinheiro de verdade, seja direto ou indireto, entra nessa categoria. E a consequência disso é bem direta. Se um jogo tiver loot box paga, ele agora é obrigado por lei a ter a classificação etária de apenas para adultos, ou seja, mais de 18 anos, e ainda exigir uma verificação de identidade bem forte para poder jogar. O recado é claro, o cassino virtual para menores acabou. E esta tabela aqui oficializa a coisa toda. Mecânicas como gacha e loot boxes são, por lei, equiparadas a cassinos virtuais se estiverem acessíveis a menores. E não é só isso, não! Até o chat de voz livre agora vem bloqueado de fábrica e precisa de uma autorização bem clara dos pais para ser ativado. Muito bem, agora vamos para o segundo pilar e ver como a lei ataca o design que vicia. O foco aqui são os chamados Dark Patterns, que são basicamente as armadilhas de design em redes sociais e outros apps que nos mantêm presos na tela. A lei define design predatório como qualquer técnica de interface feita para manipular ou viciar. O exemplo mais claro disso é o consumo infinito de conteúdo, que cria um comportamento compulsivo, principalmente em cérebros que ainda estão se desenvolvendo. E as mudanças na prática são bem diretas. Sabe o scroll infinito? Aquele que nunca acaba e nos prende na tela? Agora vai ter que ter uma opção de fim do feed. O autoplay de vídeos vai vir desligado por padrão. As notificações para chamar a atenção entre 10 da noite e 6 da manhã que atrapalham o sono estão proibidas para menores. E aqueles sistemas de check-in diário que geram ansiedade e medo de ficar de fora, o tal do FOMO, também foram banidos. Tá, mas como é que se garante que tudo isso vai ser cumprido? Bom, a lei traz um mecanismo de fiscalização poderoso, que funciona como um escudo protetor, a verificação facial obrigatória. O processo funciona em 3 etapas. Primeiro, um scan bem rápido quando a pessoa entra no aplicativo. Segundo, uma inteligência artificial estima a idade e bloqueia o acesso se achar que tem algo errado. E terceiro, para evitar que um adulto simplesmente entregue o celular para uma criança, o sistema faz umas verificações aleatórias durante o uso. Uma preocupação óbvia, claro, é a privacidade. Mas a lei é muito clara aqui. As plataformas são proibidas de guardar a imagem do rosto. Elas geram um código matemático, um token, e a imagem original é deletada na hora. E usar esses dados para marketing? Nem pensar, é estritamente proibido. Bom, se a verificação facial é o escudo, as punições são a espada. A lei não seria eficaz se não tivesse consequências reais para quem não cumprir. E, olha, elas são bem pesadas. A penalidade mais impactante é essa aqui.
Para as violações consideradas gravíssimas, como não implementar a verificação de idade, a multa pode chegar a 10% de todo o faturamento anual da empresa no Brasil. Isso transforma a proteção infantil numa prioridade de negócio. E este quadro mostra que as punições são variadas. Vai desde a multa gigantesca, que a gente acabou de ver, até o bloqueio temporário do aplicativo no país inteiro, caso a empresa insista no design viciante. Cada tipo de infração tem uma consequência bem clara. E esse ponto é crucial. A responsabilidade vai muito além das gigantes de tecnologia. Agências, criadores de conteúdo e até pais que exploram a imagem dos filhos para ganhar dinheiro podem agora responder criminalmente por exploração de trabalho infantil digital. Para terminar, vamos analisar o que tudo isso significa num nível mais amplo. Essa lei não é só um conjunto de regras. Ela é um novo contrato social e legal entre as plataformas, as pessoas e o Estado brasileiro. O coração desse novo contrato é o princípio do dever de cuidado. O que isso quer dizer? Que as plataformas não são mais neutras. Elas são legalmente responsáveis pelo conteúdo que os algoritmos delas escolhem mostrar e amplificar para crianças e adolescentes. A negligência, agora, tem consequência legal. E tudo isso nos deixa com uma questão fundamental para a gente refletir. A proteção da infância, que é algo indiscutível, justifica a implementação de uma tecnologia de verificação biométrica em larga escala? É o grande debate sobre o equilíbrio entre segurança e privacidade que essa nova era digital nos impõe. No final das contas, a filosofia da Lei Felca pode ser resumida nesta frase. O objetivo não foi só punir, mas inverter a lógica econômica. Ao tornar a negligência e a exploração financeiramente inviáveis, a lei força a tecnologia a servir, em primeiro lugar, ao bem-estar humano.